Olá pessoal! Por aqui nossa xícara está servida com cappuccino, na fórmula mais tradicional: café, leite vaporizado e espuma. O café, ao longo de toda a nossa vida da pesquisa e de todo mundo, né, nas diferentes atividades, é um grande aliado, né? A gente não pode nem discordar disso. O meu aqui não tá adoçado porque, né, ando cortando um pouquinho o açúcar. Mas enfim, gente, eu vou parar de divagar um pouco, vou me apresentar. Eu sou a Francine, sou doutora em Biologia Celular e Molecular e sou biomédica de formação. E eu sou a Karine, biomédica, doutora em microbiologia, e nós somos as administradoras da página Micro Spoiler. E muito honradas, estamos contando com a presença da doutora Mariana, biomédica, doutora em bioquímica e coordenadora do curso de biomedicina da Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, doutora Mariana. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, agora com todo mundo devidamente apresentado para vocês, nós vamos começar o primeiro Spoilercast. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre a interação de patógenos com o nosso organismo. Nesse sentido, se engana quem acha que por a gente estudar micro-organismos, nós precisamos entender apenas sobre a sua estrutura celular. É fundamental também entender a interação do micro-organismo com o hospedeiro, principalmente para saber como combater possíveis agentes infecciosos nos casos em que o nosso sistema imune não dá conta. Nesse sentido e nesse contexto, nós podemos chamar essa interação de interação patógeno-hospedeiro. Por isso, a gente vai estrear o nosso quadro Spoilercast, trazendo um artigo que fala sobre o papel dos neutrófilos na patogênese da Covid-19. Esse estudo foi realizado por um consórcio de pesquisa internacional chamado Network, que compreende 11 organizações internacionais, incluindo organizações dos Estados Unidos, do Canadá e da França, justamente para investigar o papel das armadilhas extracelulares dos neutrófilos nas infecções por Covid-19. NET é a abreviação em inglês das armadilhas extracelulares de neutrófilos, e vamos manter essa sigla. No estudo, publicado em abril de 2020, na Journal of Experimental Medicine, que vai estar na descrição da postagem, a sua referência, os pesquisadores apresentaram evidências da literatura e autópsia de 3 pacientes com Covid-19 para apoiar a hipótese de que as NETs liberadas pelos neutrófilos contribuem para a lesão e a morte de órgãos em pacientes com infecção grave de Covid-19. Mas eu me pergunto aqui, vocês todos já ouviram falar em NETs? Porque eu fui escutar sobre as NETs quando eu estava estudando no mestrado e no doutorado, durante a interação de patógeno hospedeiro, sobre o sequestro de metais, como uma resposta de imunidade do hospedeiro. Então, ali eu tive uma ideia um pouco melhor do que as NETs podem fazer, mas em relação ao Covid-19 eu não escutei nada, né? Não tinha escutado até esse estudo, e então vamos discutir um pouco mais sobre isso agora. Segundo os autores, as NETs foram identificadas em 2004 e, de fato, muitos cientistas nunca ouviram falar delas. A maioria dos pesquisadores que compõem esse network já trabalhava com NETs em outras doenças e, quando começaram a ouvir sobre os sintomas nos casos da Covid-19 em estágio avançado, perceberam a forte semelhança com as doenças que eles estudavam anteriormente. Mas, doutora Mariana, qual é o papel normal dos neutrófilos? Os neutrófilos são células que constituem cerca de 45% a 75% de todos os leucócitos que estão circulando na nossa corrente sanguínea. Eles são parte essencial do sistema imuninato, que é aquele que é responsável pela resposta imune imediata, envolvidos principalmente na defesa contra bactérias e fungos. Estes neutrófilos são capazes de modular a resposta imune através da produção de citocinas e quimiocinas, da desgranulação e sua interação direta com outras células no local da infecção. Resumindo, o papel dos neutrófilos nos pulmões e também em outras partes do corpo é matar patógenos e remover detritos celulares. Vários trabalhos comentam que a forma grave de síndrome respiratória da Covid-19 seria uma resposta imune exagerada e pouco compreendida do hospedeiro, envolvendo uma tempestade de citocinas que leva então à severidade da doença. Mas o que seria exatamente essa tempestade de citocinas? Então,
Antes de entendermos o que é uma tempestade de citocinas, nós precisamos rever o que são citocinas. As citocinas são moléculas que participam da comunicação entre as células e têm um papel importante na regulação do nosso sistema imunológico, justamente porque elas atuam como mediadores inflamatórios. Por exemplo, quando o nosso sistema imune está lutando contra agentes infecciosos de qualquer tipo, essas citocinas sinalizam células imunológicas, como os linfócitos T e os macrófagos, para essas células agirem no local da infecção, como uma tentativa de eliminação do agente invasor. Em resposta a essa ativação, então, dos linfócitos T, dos macrófagos e das células imunológicas, ocorre um estímulo para a produção de mais citocinas pelas células vizinhas. Normalmente, esse feedback é mantido pelo próprio organismo. Entretanto, em alguns casos, a reação pode se tornar descontrolada. Então, muitas células imunológicas são ativadas em um único lugar, o que nós chamamos então de tempestade de citocinas, que nada mais é do que uma reação hiperinflamatória. Tá, mas até onde eu entendi, ainda não está claro que inicia e propaga a tempestade de citocinas na Covid-19, certo? Exatamente. E os autores desse trabalho que a gente está discutindo propõem que a resposta imune exagerada em pacientes com Covid-19 grave se dá justamente pela superativação dos neutrófilos. De fato, a literatura nos traz que dentre as principais anormalidades laboratoriais em pacientes com infecção grave de Covid-19 está o aumento de citocinas, leucocitose e neutrofilia, que inclusive podem predizer um mau prognóstico nesses pacientes. Mas isso eu vi que vocês já fizeram um resumo aqui na página sobre todas as alterações laboratoriais da Covid-19, certo? Isso, dei uma conferida lá que nós fizemos um post anterior sobre as alterações laboratoriais na Covid-19. Mas em relação a esse artigo que nós estamos discutindo, os autores observaram infiltração de neutrófilos em capilares pulmonares, capilarite aguda com deposição de fibrina, extravasamento de neutrófilos no espaço alveolar e mucosite neutrofílica. Isso tudo na autópsia de amostras de pulmões de 3 pacientes com Covid-19. Essa infiltração de neutrófilos também foi observada em 2 outros relatórios de pacientes autopsiados com Covid-19. Então, apesar da leucocitose e neutrofilia serem características da infecção aguda, no caso da Covid-19, os autores sugerem que essa neutrofilia também possa ser uma fonte de excesso de armadilhas extracelulares de neutrófilos, as NETs, como comentamos anteriormente. Vamos então entender um pouco mais sobre essas NETs? Vamos, Fran. A gente sabe que os neutrófilos são recrutados precocemente para locais de infecção onde eles vão matar os patógenos, sejam bactérias, fungos ou vírus, por explosão oxidativa, que é a produção de espécies reativas de oxigênio, e fagocitose, que é o englobamento e destruição do patógeno. Contudo, os neutrófilos têm outro meio, muito menos reconhecido de matar patógenos, que é através da formação de redes, que são as NETs. Essas redes das NETs são estruturas semelhantes a teias, que são formadas por DNA e proteínas que são expulsas dos neutrófilos para envolver os patógenos. O artigo traz uma imagem de microscopia eletrônica de varredura linda, mostrando essa estrutura. Essa expulsão de DNA para o espaço extracelular não é muito reconhecido como um fator crítico de função imune. No entanto, se sabe que as plantas têm células especializadas que matam patógenos do solo por esse mecanismo. Mas fiquei curiosa, o que regula a formação dos NETs? Então, a formação das NETs é um processo altamente regulado, mas os sinais que estão envolvidos nessa formação não são completamente elucidados, pelo menos por enquanto. O que se sabe é que existe a presença ou a atividade de algumas enzimas chaves nessa formação das redes, que seriam então, agora vamos complicar um pouquinho com alguns nomes, tá? A elastase de neutrófilos, ou NE em inglês, que acaba degradando proteínas intracelulares e desencadeia a desintegração nuclear do neutrófilo. A peptidil arginina desaminase tipo 4, ou PAD4, que altera ou modifica as histonas a ponto de facilitar a descondensação e liberação do DNA cromossômico, e além dessas duas, a gasdermina D, que gera poros na membrana dos neutrófilos, e desse jeito o rompimento dessa membrana é facilitado e ocorre a expulsão do DNA e de outras moléculas associadas do interior da célula ou até mesmo ao DNA no ambiente extracelular, ou seja, para fora do neutrófilo. Bom, as NETs na verdade devem atuar de forma benéfica na defesa do hospedeiro contra patógenos.
Porém, os danos colaterais dessa formação expansiva de NETs acabam estimulando outros processos patológicos, incluindo aqueles que ocorrem durante as infecções virais. Exato. A formação excessiva de NET pode desencadear uma cascata de reações inflamatórias que promovem, por exemplo, destruição dos tecidos circundantes, facilitam microtrombose e resultam em danos permanentes em órgãos dos sistemas pulmonar, cardiovascular e renal. É importante ressaltar que esses são 3 sistemas orgânicos afetados na Covid-19 grave. De fato, e com foco no sistema respiratório, esses pacientes apresentam pneumonite associada e ou a síndrome do desconforto respiratório agudo, que tem a sigla SDRA, que aumentam a inflamação pulmonar, o espessamento das secreções mucosas nas vias aéreas, os níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias séricas, ou seja, no sangue, danos pulmonares extensos e microtrombose. Esse estágio tardio da doença tem sido bem difícil de reverter até o momento. E no paper, os autores citam também que existe uma vinculação importante de formação de NETs com a síndrome do desconforto respiratório agudo, e que os níveis de NETs no sangue se correlacionam com a gravidade e mortalidade da doença. Também descrevem que estonas extracelulares, provavelmente parcialmente originárias de NETs, estão elevadas no líquido do lavado broncoalveolar e plasma de pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo. Estonas, nesse caso, são tóxicas para células, com evidências que contribuem para a síndrome do desconforto respiratório agudo e para a sepse. Eles também descrevem que as secreções mucosas encontradas nas vias aéreas de pacientes com Covid-19 lembram aquelas observadas em pacientes com fibrose cística. A causa e origem dessas secreções não são claras. Entretanto, na fibrose cística, secreções mucosas prejudicam as trocas gasosas e têm mostrado conter DNA extracelular, em parte originário das NETs liberadas em resposta a infecções pulmonares persistentes. Além disso, a excessiva formação de NETs com o aumento da elastase de neutrófilos torna o muco espesso e viscoso, não apenas prejudicando a ventilação, mas também facilitando a colonização de bactérias. Sim, e olha que interessante esse link. Já se sabe que lesões cardíacas e renais agudas são bem comuns nos pacientes com Covid-19 grave, e essas lesões contribuem para a mortalidade dessa doença. O dímero D, que é um produto de degradação da fibrina que é indicativo de coagulação hiperativa, surgiu como um marcador de Covid-19 grave. Além disso, níveis sanguíneos elevados das NETs podem explicar esses achados. As NETs intravasculares têm demonstrado desempenhar um papel vital no início e no acúmulo de trombose nas artérias e nas veias. Quando as NETs circulam em níveis elevados no sangue, elas podem desencadear a oclusão de pequenos vasos, causando danos nos pulmões, coração e rins. Promovem também a ativação plaquetária e digestão dos principais inibidores da coagulação. Juntos, esses dados sugerem que, durante uma tempestade de citocinas, o looping de sinalização entre macrófagos e neutrófilos pode levar a uma inflamação progressiva e incontrolável. Se um loop NET interleucina 1 beta for ativado na Covid-19 severa, a produção acelerada de NETs e interleucina 1 beta poderiam acelerar a descompensação respiratória, a formação de microtrombos e respostas imunes aberrantes. É importante ressaltar que a interleucina 1 beta induz interleucina 6, e interleucina 6 surgiu como um alvo promissor para o tratamento da Covid-19. Então, se for descoberto que o excesso de NETs de fato causa os sintomas graves da Covid-19, como isso afetará as estratégias terapêuticas que podem ser implantadas para ajudar os pacientes com a doença? Existem medicamentos atualmente disponíveis que inibem essas NETs. Alguns já são utilizados para tratar pacientes com outras doenças, e outros estão em diferentes estágios de desenvolvimento clínico. Então, um dos principais objetivos do network é justamente acelerar a validação de tratamentos off-label e medicamentos pré-aprovados para ensaio clínicos para apoiar os pacientes que têm Covid-19. Esses medicamentos incluem inibidores das moléculas necessárias para a formação de NETs. DNases, que são enzimas que clivam DNA, têm sido usadas com segurança para digerir NETs nas secreções mucosas das vias aéreas de pacientes com fibrose cística.
Colchicina, por exemplo, inibe a migração e a infiltração de neutrófilos em locais de inflamação. Bloqueadores da interleucina-1-beta evitam um loop inflamatório entre NETs e interleucina-1-beta. É muito bom saber desses possíveis, perspectivas, enfim, de tratamento para esse tipo de complicação da doença, da Covid-19. Bom, gente, o papo está bom, mas o meu café já terminou e acho que vamos ter que fazer outras edições e cafés para discutirmos mais sobre isso. Verdade, o papo está bom, a imunologia é muito rica e com certeza estaremos de olho nas próximas publicações envolvendo, então, neutrófilos e Covid-19. Acho que nós vamos ter que fazer mais edições, né? Doutora Mariana, muito obrigada por aceitar nosso convite. E a gente manda um grande abraço para todo mundo que também está nos acompanhando, está nos escutando. E aguardamos os feedbacks de todo mundo. Grande abraço. Obrigada pelo convite, gurias. Foi uma honra estar participando dessa discussão com vocês hoje. E até a próxima. Abraços. Tchau, tchau. Até a próxima.